Ali que eu tô bonito. Eu fui numa igreja esses dias atrás, semanas atrás, e essa camisa eu ganhei lá. Foi um presente que deram para mim, deram um presente para minha esposa, e daí eu fiquei um pouco preocupado que eles estavam me vestindo na hora que estavam dando o presente, né? Porque eu pensei, será que vai caber, né? E na hora do culto, assim, foi um momento bem especial. Para mim é um testemunho isso que eu estou falando, porque eu percebi ali o carinho de Deus, né? Na minha vida, na nossa família, estabelecendo a gente aqui em Angola. Muitas coisas têm acontecido, né? Nós estamos a todo vapor, mexendo num caldo bem denso, bem grosso. Que caldo que é esse? Criando a instituição que é a Associação de Educação por Princípios em Angola. Então, isso já vem desde 2011, porém, né, tem 12 anos já em Angola, essa metodologia, mas eu estou vendo o carinho de Deus, né, nesse ano, estar deixando isso tudo organizado, formatado, instituído, né? Então, tem uma comissão. Eu estou ali junto com essa comissão, dando ali o apoio, dando ali as coordenadas, aquilo que eu posso ajudá-los, né? Como equipe, como time. Dentro desse time, o meu trabalho é expandir, ir nos lugares, conhecer os lugares, trazer essas instituições para dentro. Eu tive a oportunidade, essa semana, de conhecer um lugar muito carente, mas muito carente. Uma escola de chapa, onde as crianças sentam no chão, algumas numa pedra. Então imagine que, às vezes, uma cadeira que a gente joga fora, para aquelas crianças ali, é algo muito importante, né? A professora que estava dando aula, de forma gratuita, voluntária, ministrando ali aquelas crianças. E o interessante disso é que, junto com um grupo da Atos, eu fui fazer uma visita nessa semana, e uma instituição muito carente estava doando aquilo que o pastor estava falando aqui. Muito carente, uma instituição que depende de muito apoio financeiro, porém recebeu lá 200 livros, mas eles vão usar 150. Então, sobra 50. Eles não guardaram os 50 que sobrou. Eles falaram, para quem que nós vamos doar esses 50? Nós estávamos lá fazendo a visita, eles falaram, pastor, você vai lá para o Zango, não vai lá para o Zango? Eu falei, eu vou, 2 vezes, 3 vezes por semana eu estou lá. Então, se leva para nós, por gentileza, porque nós não temos como, esse material não tem como chegar lá. E a resposta de oração você poder levar para nós. Eu falei, eu gosto de ser resposta de oração, eis-me aqui. E daí peguei, coloquei os livros no meu carro, mas eu nunca imaginava a instituição, aquela que a gente foi visitar já tem carência. Essa que eu fui levar os livros, muito, muito, muito mais carência ainda. E essa instituição que nós estamos fomentando é para tentar apoiar, ajudar essas carências. O pessoal vê uma esperança quando a gente chega, como eu não vim para trazer recurso financeiro, o nosso recurso é um outro tipo de recurso, é metodológico, é conhecimento, formação, treinamento, assessoria, mas não é o financeiro. A instituição que me encaminhou para cá não tem como atender financeiramente. Porém, se nós criarmos essa instituição, que é o que nós estamos criando, é para que ela receba ofertas e valores e atenda uma instituição como essa, que não tem cadeira, não tem nada. Não sei como aquelas 150 crianças estudam ali naquele lugar. A gente sai dos lugares com o coração realmente compadecido, né, da situação. E como igreja, nós somos irmãos, amém? Nós precisamos observar essas situações e realmente, mais do que não aceitar, é ter uma ação, ter uma atitude, amém?
Então, eu fico muito feliz de participar de um ministério, né, de uma igreja local que tem esse princípio estabelecido de generosidade, de ajudar pessoas, né, tantos testemunhos aqui. Eu tenho um testemunho também, que se eu poderia ficar aqui muito tempo falando, eu vim para a África e a minha vinda para cá acionou um gatilho no reino de Deus, aonde o meu filho está indo estudar lá nos Estados Unidos. Porém, esse gatilho só foi acionado porque nós viemos para cá, você acredita? Se eu estivesse lá no Brasil, isso não aconteceria. Estou sendo bem sincero aqui com a igreja onde eu participo, não aconteceria. Então, o fato da gente ter vindo para cá, aconteceu uma conexão extraordinária. Você crê em conexões extraordinárias? Eu creio. O pastor Itamar é uma conexão extraordinária na nossa vida. O pastor Bruno é uma conexão extraordinária na nossa vida. E Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. É assim que Deus faz. A tua bênção, fale assim, a minha bênção, mais forte, a minha bênção está na mão de alguém. Senhor, mostra esse alguém. Lá no Brasil, um pastor conhecido meu falou, olha, eu vou indicar para você ir na casa de um pastor que eu conheci há 15 anos atrás e ele foi para a África. Você vai aí na casa dele porque eles acabaram de chegar, eu quero que vocês se conheçam, eu tenho certeza que vai ser bom para vocês dois, para as duas famílias. Nós fomos lá e na conversa que nós ficamos, no bate-papo, comemos juntos, conversamos, demos risada, nós nunca tínhamos se vistos. Ali foi a primeira vez. E ali, nessa conversa, nós descobrimos que os dois filhos deles, que hoje moram lá nos Estados Unidos, quando tiveram 15 anos, tiveram a oportunidade de estudar lá. E daí eles deram as coordenadas. Olha, eles gostam de pessoas que trabalham na África, eles gostam de brasileiro, e você tem que enviar uma carta. O resumo da história, né, nós enviamos a carta, e o nosso filho agora, essa semana, está indo para lá fazer o ensino médio. Então, é uma bênção de Deus. Pode aplaudir a Jesus, né? É só Ele, só Ele. Aleluia. Realmente, pode sentar, por gentileza, obrigado. É uma alegria, né? O nosso filho, como o pastor falou, foi batizado aqui, daqui está sendo enviado. Então, nós só temos gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, pastora. É do coração mesmo, nós estamos aqui muito alegres. Não é fácil, né, você enviar o teu primeiro filho assim, com 15 anos. Agora eu estou tendo essa experiência, a gente sempre fala da boca para fora, né? Trabalhei com adolescentes por quase 15 anos, e eu e minha esposa atendemos ali, na época era 600, 700 juniores adolescentes, era um grupo muito grande, né? E os pais, quando encaminhavam os adolescentes para ir com a gente para uma viagem de 15 dias, tinha um caderno de recomendação, né? E agora nós estamos enviando o nosso com 15 anos para 3 anos. Então, eu acredito que muitos pais que vão ver aí na internet, né, a gente fazendo isso, alguns vão brincar com a gente e dizer, viu? Né? E a gente levava esses meninos na época e era muito especial, era uma viagem maravilhosa de crescimento, né? de aprimoramento. Mas agora, para nós estarmos fazendo isso, é algo que mexe realmente conosco, né? É saber que nós vamos ter os nossos dias, ele não vai estar ali, sabemos que está na mão de Deus, tem todo o cuidado de Deus, e isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento de todos nós. Todos nós tem um momento na nossa vida que nós vamos precisar romper. A gente já rompeu, um dos rompimentos foi o cordão umbilical. Esse foi o primeiro rompimento ali, né? Mas tem outros diversos rompimentos que acontecem nas nossas vidas. O tema que eu quero conversar com você tem a ver um pouquinho sobre isso que nós estamos conversando. A minha temática é família, um centro de treinamento. A família é o primeiro centro de treinamento. A família é a equipe mais poderosa que Deus colocou na face da terra. A gente
torce por times, né? Gosta de ver times jogando, seja de basquete, seja de futebol, mas nós temos um time, e é um timaço dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E esse time depende da tua orientação, depende da tua direção, depende do teu apoio, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Há um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia, ela faz referência a diversas famílias. A Bíblia, ela faz referência a diversos tipos de família. Há famílias que deram certo na Bíblia, se você ler, você vai ver outras famílias que tiveram muitos problemas, e aquelas que, infelizmente, também deram errado. A família que deu errado, você talvez não lembre, mas eu vou lembrar você, é a família do sacerdote Eli. Infelizmente, os 2 filhos dele faleceram e não teve continuidade, não deu legado à família do sacerdote Eli. A família do rei Davi, você já deve ter lido e ouvido muito se falar, teve muitos transtornos, muitos problemas entre os filhos, problema conjugal. Mas uma família me chama muito a atenção na Bíblia, tem várias, né? Mas uma eu quero destacar, que é a família de Noé. Você lembra da família de Noé? Qual o segredo para que a nossa família, qual o segredo para que a família de Noé tenha tido êxito, tenha tido sucesso? Quando a gente fala de segredo, nós estamos falando de chave, nós estamos falando de princípios, estamos falando de palavra de Deus, de voz de Deus. Então, qual é a chave que Noé acionou? A casa, ela é um centro de treinamento. Logo, os pais têm a função, de acordo com o texto que eu li, de falar, ensinar e verificar, avaliar se está sendo colocado em prática aquilo que foi ensinado. A família, ela tem essa proposta de educação. A família de Noé, ela é uma família exemplar, porque os pais, Noé, a sua esposa, os pais falaram e conseguiram que os filhos ouvissem as suas instruções. Você já imaginou os filhos chegando para o pai e dizer: pai, poxa, valeu, ficamos 100 anos construindo isso aí, fico feliz de poder ter feito parte disso, mas vai você a mamãe e nós não estamos a fim de ir. Eu vi você falando aí para todo mundo, mas não entrou bem, não caiu bem, vai você e a mamãe. Não seria uma loucura isso acontecer? Mas eu quero dizer para você que isso tem acontecido muito nos nossos dias. Nós, pais, muitos pais não estão conseguindo atrair os seus filhos para a casa do Senhor, para o ambiente de salvação. Os filhos ajudaram a construir a arca. Eu pergunto, os seus filhos no dia a dia da família têm ajudado nas responsabilidades de casa? Não, lá em casa nós temos 3, 4, 5 empregadas, não precisa. Mas eu posso dar um conselho, estou aqui para dar conselhos. Tire 2, 3, 4 atividades da empregada e dê para o seu filho fazer. Dê para o seu filho fazer. Isso vai fazer com que ele se desenvolva, ele se aprimore, ele cresça. Isso é muito importante para o desenvolvimento do filho, do seu filho. Quando falamos, da família de Noé, imagine se esses meninos não tivessem entrado na arca. E o que é mais interessante é que eles entraram na arca e não entraram sozinhos.
eles levaram junto com eles as suas esposas. Então, além de ouvirem bem os conselhos do pai, da mãe, além de estarem atentos a esses conselhos, aquilo que foi falado, eles praticaram porque eles fizeram boas escolhas. E uma dessas escolhas a gente já vê já na entrada da arca. Qual foi ela? Eles escolheram se casar e certamente eles escolheram como se fosse uma agulha no palheiro e conseguiram escolher muito bem. Quando nós falamos de entrar na arca, nós estamos falando de vidas salvas. Essas 8 pessoas que entraram ali foram salvas e através delas toda a descendência humana, toda a raça humana foi salva. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você dessa mensagem é como que acontece a prática. Entrar na arca é a prática daquilo que eles ouviram, é a prática do coração aberto. Entrar na arca é dar valor por aquilo que Noé falou. Eles valorizaram, os filhos valorizaram. Mas como que funciona a prática? Praticar o princípio e receber os benefícios. Praticar o que ouviu e ter os resultados. A pedagogia, junto com a palavra de Deus, é fantástica, fantástica. Porque não é apenas ouvir, ouvir faz parte. Diga assim bem alto, ouvir. Ouvir faz parte. Deus diz, ouve, ó Israel, ouça Israel. Então ouvir é muito importante. Mas Deus também colocou à disposição para nós a possibilidade da leitura. E a ideia da leitura, quando um filho aprende a ler, o primeiro livro que você deve dar para ele é a Bíblia. É a Bíblia. Celebrando, festejando a conquista da leitura. Quando o seu filho aprender a escrever, você tem que dar um diário para ele e diz, filho, nesse diário você vai colocar os sonhos de Deus a teu respeito. Aqui é para você registrar aquilo que você está descobrindo, os tesouros escondidos aqui na palavra de Deus. Então registre aqui. O teu aprendizado de escrever é para que você registre os sonhos de Deus para a sua vida. Daniel, ele sabia muito, ele era dotado de toda a ciência, sabia escrever, sabia ler, sabia calcular, mas ele tinha algo extraordinário, que era interpretar sonhos, que era além, superior. Não tem nenhuma escola que ensina a interpretar sonhos. Ou se existe, você depois me manda no WhatsApp, por favor. E através da interpretação de sonhos, ele alcançou estágios na vida dele. Virou governador, ele era o conselheiro de reis. E Daniel, num determinado momento, Deus dá sonhos para ele, sonhos, visões do futuro, e ele acorda para escrever. Só que escrever naquela época, meu irmão, não é como hoje, acender a luz, ligar o tablet e com todo o conforto, né? Escrever naquela época era ver se o pergaminho estava seco, se tinha tinta na pena, se o animal foi sacrificado lá para fazer a tinta. Então, era algo custoso. E hoje nós temos a facilidade de ler, de escrever. Então, a educação, a prática do princípio, a prática é sabedoria, passa pelo ouvido, pelo ouvir, passa pela leitura, passa pelo estudo, passa pela memorização e passa pela meditação. A meditação, nós, povo cristão, povos de Deus, nós temos perdido espaço na meditação. Achamos que é de outras religiões, mas isso nasceu para nós, foi dado a nós. É para mim e para você. Eu medito naquilo que eu ouvi, eu medito naquilo que eu li, eu medito naquilo que eu estudei, eu medito naquilo que eu memorizei. E depois, na meditação, vem
A prática. A prática, ela tem esse circuito, ela tem toda essa trajetória que é importante nós fazermos isso com os nossos filhos. É importante nós ensinarmos eles sobre essa trajetória, para que eles conquistem, para que eles tenham resultados, para que eles vejam as sementes frutificarem. Então, a prática, a educação eu entendo que é o punho fechado. Vamos lá, faz comigo para você não esquecer. O punho fechado é educação. Daí nós temos o ouvir, depois o ler, depois vem o quê? Estudar, depois vem memorizar, daí o meditar. Então esse é o circuito da educação. Estou fazendo aqui para facilitar, para você firmar esse conhecimento. Então o processo de ensino, aprendizagem acontece com o mestre, com o pai, com o pastor, falando. Falar é algo que Deus depositou e são sementes, são palavras, é muito importante. Então nós falamos todo dia. Você já cansou de falar a mesma coisa para o seu filho todo dia? Mas não canse, faz parte desse processo. É assim que funciona. Continue semeando, continue falando, continue e falando, declarando, falando em fé, falando, crendo que algo sobrenatural vai acontecer, mesmo não vendo, mas continue falando. Amém? Continue falando. Isso é parte do ensinamento. Peça para que Deus abra os ouvidos do seu filho e depois avalie, veja se esse processo está chegando na prática. Se não está chegando na prática, volte ele, continue falando. Continue orando, continue declarando, continue profetizando, veja se está praticando. Não está, continue falando. É assim, foi dessa forma que Deus criou e é dessa forma que nós devemos agir dentro dos nossos lares. A educação, ela é função dos pais. Esse é o meu ponto número 2. Nós não podemos delegar a educação dos nossos filhos para a igreja. A igreja, depois de 10 anos, a igreja, se você somar, eu já fiz essa conta, então pode confiar, ela vai dar 3.000 horas de igreja, para aquelas que trabalham bem forte com o ministério infantil, como é essa aqui, por exemplo. 3.000 horas. Então não dá para delegar para a igreja, porque 3.000 horas é pouco. Sabe por que eu digo que é pouco? Porque em 10 anos a escola atendeu o seu filho por 10.000 horas. Então quem que está formando a mentalidade, quem que está depositando valores? Eu não sei princípios, mas valores. E quais valores? Quais valores está sendo depositado no coração dos nossos filhos? Então, por isso que quando chega lá com 17, 18, 19 anos, a gente fala, nossa, o que aconteceu? Eu posso dizer para você, por experiência, que o que aconteceu foi que nós pais nos omitimos. Nós pais demos um passo para trás e não fizemos o nosso papel. Qual é o nosso papel? Falar, conversar. O nosso papel é todos os dias declarar as bênçãos do Senhor na vida dos nossos filhos. Amém? Você crê nesse papel? É o teu papel, é aquilo que Deus colocou em você. Daí você pode orar e dizer, Deus, se eu tenho filhos, eu tenho certeza que o nosso Deus, que o teu Deus vai capacitar você para isso. Se Ele te deu filho, e é interessante que a Bíblia diz que o filho, ele é teu por um tempo. A Bíblia diz que o teu filho é herança do Senhor. Então ele é teu por um tempo. Eu não sei dizer, o meu é 15 anos. A outra está com 9. Eu falo, Senhor, dá mais um pouquinho de tempo para nós. 15 anos, vai ficar 3 anos fora, né? Nós não sabemos se vai retornar, se vai voltar, nós não sabemos. Os dos meus colegas pastores que eu conheci não voltaram. A mãe está ali, dá um lenço ali. Não voltaram.
mas eu não sei do nosso. Por que que eu não estou preocupado? Porque é a herança do Senhor. A Bíblia diz também que os filhos são flecha. Então, nós temos que esticar bem o arco, né? Tem que esticar bem o arco, para que essa flecha atinja o seu propósito. Atinja o seu propósito. Então, educação, quem dá é os pais. Não podemos delegar isso. Por mais que a escola fique 5 horas, 6 horas, 7, talvez 8 horas com o seu filho, ela não tem a responsabilidade que foi dada para você, pai e mãe. A responsabilidade é sua. E você precisa observar o que estão colocando no coração dos teus filhos. O que estão colocando no depósito, que é o coração deles. 3 instituições ensinam nossos filhos: a família, a escola e a igreja. Eu ficava indignado, né, na época que a gente trabalhava com essa faixa etária, porque os pais davam uma forma de disciplinar os seus filhos. Eles diziam: hoje você não vai poder ir na igreja. Falava: Jesus da glória, as 3.000 horas vai virar 2.000 agora, né? Ele está dizendo o seguinte: eu não preciso da ajuda da igreja. Quando dá esse tipo de castigo, esse tipo de punição, esse tipo de consequência, o pai está dizendo: eu sozinho dou conta. Eu e a escola. Mas que escola que é? Escola do Estado? Porque o que estão depositando lá? O que estão falando lá? Então, nós, pais, precisamos da ajuda muito da igreja, precisamos também da ajuda da escola. Não tem como, o sistema é assim, funciona assim, mas nós temos que fazer o nosso papel todo dia dentro de casa. Quanto mais tempo eu puder passar com o meu filho, quanto mais tempo ele puder passar comigo, isso vai fazer diferença na vida deles e para o futuro deles. Então, a educação que eu falei para você, vamos lá, mais uma vez, fecha lá. Educação passa pelo ouvir, pela leitura, pelo estudo, pela memorização e pela meditação. E essa mesma educação, ela se divide em discipulado, correção e punição. Discipulado, punição e correção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Não sei se é possível pôr aqui no telão. 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu vou ler aqui para você. Que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de Jesus. Esse texto está mostrando que nós temos um espírito, amém? Nós temos uma alma, amém? E nós temos um corpo. O que é eterno? O espírito e a alma. O corpo é passageiro. O corpo, ele vai ficar. O discipulado, ele acontece no espírito. A correção acontece na alma. E a punição, que é a consequência, ela acontece no corpo. E a punição, a consequência, ela é reservada apenas para o ambiente familiar. Diferente do discipulado, que vai acontecer, você querendo ou não, vai acontecer na escola e vai acontecer na igreja. E a correção, ela também acontece na escola e na igreja. Porém, a punição, a consequência, que antigamente acontecia nas escolas, e diz que até pouco tempo acontecia aqui em Angola, não pode, é proibido. No Brasil, se tiver punição física, né, é tido como abuso e o professor acabou, a carreira dele já era. Porém, é interessante que a Bíblia, ela não tira a punição, a consequência.
A palavra de Deus não tira. Muitas famílias tiraram a consequência, tiraram a punição. Até por causa das faculdades novas, a ideia da psicologia, a ideia do momento, não precisa mais, não tem porquê. Mas não, se você lê Provérbios, textos maravilhosos de Provérbios, instruindo o pai, a mãe, a família a trabalhar a educação no físico, no corpo. Já vamos ler textos para você compreender. A educação dos nossos filhos deve ser completa no corpo, na alma e no espírito. Discipulado. Vamos falar do discipulado que acontece no espírito. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: Disse Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, ela é conhecida através do discipulado. O discipulado que acontece no espírito são os resultados que nós vemos na alma e no corpo. É muito importante o discipulado. O discipulado deve acontecer na família e na igreja, e ele pode ser potencializado ainda se os nossos filhos estudarem em escolas cristãs, escolas de educação por princípios. Qual é o objetivo do discipulado? O discipulado, a ideia é que o filho alcance a estatura de Cristo através do ensino. Essa é a proposta do discipulado. O discipulado vai levar os nossos filhos a uma comunhão mais próxima, a uma intimidade com Deus. E eles vão olhar para o mestre, para aquele que está discipulando, e vão ver ele como exemplo. Nós temos alguns exemplos de discipulado: Moisés e Josué, Jesus e os 12 discípulos, Ruth e Noemi, Elias e Eliseu, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, são todos exemplos de discipulado. E a correção em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é proveitosa para a correção. Amém? Correção é o ato de trazer de volta. Correção é quando nós vemos uma pessoa indo para uma rota de colisão, eu vou lá, abraço essa pessoa e trago ela para o caminho, corrijo ela, coloco ela novamente no caminho. Qual é o objetivo da correção? Ela acontece na alma e ela tem o objetivo de confrontar o erro que está sendo cometido. Em Provérbios diz: não retenha a correção da criança. Também diz: meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem se canse da sua correção. Então, a correção, ela precisa de parâmetros. Qual é o parâmetro para nós corrigirmos o nosso filho? A palavra de Deus. Mas e se não tem a palavra de Deus? A consciência, ela é sagrada. Se não existe a palavra de Deus, o primeiro fator é a consciência. Mas a palavra de Deus, graças a Deus, ela já está praticamente em todo o globo terrestre. No caso, que falta ainda a consciência da pessoa, falta a palavra de Deus, Deus coloca pessoas, coloca pessoas ao nosso lado, e essas pessoas enxergam muitas vezes aquilo que nós não enxergamos. E essas pessoas vêm para nos corrigir. Cabe a gente ouvir, prestar atenção na correção que está sendo dada, oferecida. Em Provérbios também diz, capítulo 1, versículo 8, meu filho, preste atenção à correção do seu pai, e não deixe de lado a instrução da sua mãe. É na alma que sentimos emoções, raciocinamos e temos vontades. É na alma que interpretamos as experiências físicas que acontecem no corpo. Devemos aprender a corrigir a alma rapidamente. Por quê? Porque a alma que não é corrigida, infelizmente, ela segue por um caminho que é difícil retomar. Precisa a correção
é frequente, precisa ser frequente. Tanto o discipulado quanto a correção dentro da nossa casa precisa acontecer com frequência. E a punição são as consequências. Quais são as consequências? Como família, você tem que sentar e estipular, conversar. Quais são as consequências de não fazer o que foi pedido para fazer? Qual é a consequência de desobedecer? Qual é a consequência de ter fingido, né? Não ouvi, não percebi, não entendi? Como assim? Qual é a consequência? É muito importante sentar e juntos, em família, decidir quais são as consequências. Tem pais que dizem, na minha casa a geladeira é liberada, eles pegam o que querem, a hora que querem. Será que isso é bom? Pensando em vida, pensando em futuro, pensando em formação de um indivíduo, educação de um indivíduo, ter essa liberdade. Alguns pais dizem, na minha casa eles assistem e jogam o quanto quiserem. Será que isso vai produzir um efeito bom lá na frente? Você já conversou com alguns pais a respeito disso? O que aconteceu? Os limites protegem a vida. Os limites protegem a vida. Eu tenho certeza que você ama o seu filho assim como eu amo o meu, por isso que nós damos limites. Ter hábitos e fazer boas escolhas irão produzir na vida deles vida. Eu vou repetir, ter bons hábitos e fazer boas escolhas, as escolhas assertivas, irão produzir vida na vida deles. E eu quero, no meu terceiro ponto, hábitos e escolhas para a vida. É interessante que o texto que eu li, de Mateus capítulo 7, está falando de uma casa. Essa casa, uma casa, quando você constrói uma casa, a Bíblia fala que precisa ter planejamento. Sim ou não? Lembram disso? Planejamento. Da mesma forma, uma família precisa de planejamento, da mesma forma, educar os filhos precisa de um planejamento. Então, essa casa, essa vida para ser construída, ela precisa ser estabelecida na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é os princípios. Foi falado aqui o princípio da generosidade, é um princípio fantástico, extraordinário, que precisa ser ensinado dentro de casa. O mundo ensina generosidade? Não. A escola ensina generosidade? Não, a escola ensina a competição. A escola ensina a competição. Agora, a generosidade, dar aquilo que você tem. O que você tem? Esses dias agora, essa semana, a gente estava com o carro e já aconteceu com a gente, nós paramos num areião e ficamos parados lá e a gente só saiu daquele areião porque um brasileiro veio nos ajudar. Infelizmente, eu estou contando aqui, né, essa situação. E essa semana um angolano parou num areião e eu senti a vontade de ajudar. Minha esposa falou, pare e vamos ajudar. Graças a Deus que ela estava junto. E nós paramos como família e fomos lá ajudar. O que ele precisava? Força. Não estou dizendo que eu sou forte. Não estou dizendo que... Mas ele precisava de mais 2, 3, 4 mãos que empurrasse o carro. E nós fomos lá e foi rapidinho. Mas tinha passado já muitos carros antes da gente. E enquanto nós estávamos lá, ninguém mais apontou e disse, vocês precisam de mais ajuda? Olha a simplicidade da generosidade. Dar aquilo que você tem. Naquele momento, tinha uma necessidade. E eu podia atender aquela necessidade. Eu tinha como atender aquela necessidade. E seria injusto se eu não atendesse. Então, quando nós falamos de uma casa, formar uma casa, formar a vida de uma pessoa, precisa de 2 colunas. Quais são as colunas? Hábitos e escolhas. Hábitos e escolhas.
há um material, um livro bem famoso que fala de 7 hábitos. Muito interessante esse material, a importância de você transmitir hábitos. Hábitos são atitudes, são ações. Escolhas têm a ver com opção. Quais são as atitudes que o seu filho, que o meu filho, que o seu aluno, o meu aluno, que o seu discípulo vai ter? Quais são as atitudes que ele vai ter? Tem a ver com hábitos. Os hábitos que eu quero que ele tenha, eu tenho que semear, eu tenho que ensinar, eu tenho que instruir. Quais são as escolhas que o meu filho vai fazer, que o meu aluno vai fazer, que o meu discípulo vai fazer? Eu tenho que mostrar para ele as opções e mostrar também que se escolher errado, o resultado vai ser ruim. Vai ser ruim. Então tem 7 hábitos. Quais são eles? Rapidamente, a proatividade é um hábito e é um princípio de autogoverno. Pensar, ter um objetivo em mente, o que eu vou fazer nesse dia, o que eu vou fazer na semana, esse é o princípio de mordomia. O terceiro hábito, faça primeiro o mais importante. O que é mais importante? Quando você acorda, você faz uma oração, você faz a leitura de um texto bíblico. Esse é o princípio de soberania, Deus em primeiro lugar na minha vida. Um outro hábito, pense ganha-ganha, tem a ver com o princípio de caráter. Eu não vou tirar aquilo que é teu, mas nós vamos fazer negócio e nós vamos ganhar juntos, nós vamos vencer juntos. Eu ganho e você ganha. Eu não estou jogando tênis eu jogo contra você. Frescobol eu jogo com você, a bolinha não pode cair. Como que nós temos agido nos nossos negócios? Ganha-ganha, ou eu ganho e você perde e eu saio vibrando ainda. Ganhei, foi o melhor negócio da minha vida. Outro hábito que é muito importante, compreenda. Primeiro compreenda, ouça as pessoas. Esse é o princípio de individualidade. Outro hábito é sinergia, cooperação. Junto é melhor, junto talvez a gente não chegue mais rápido, mas a ideia de cooperação, de vocês andarem, de caminharmos juntos, esse é o princípio de aliança. E o 7º hábito, afinar o instrumento, que é semeadura e colheita. Eu vou zelar por aquilo que eu tenho, eu vou me aplicar nisso, vou semear e vou colher. E as escolhas são várias, eu vou colocar 3 aqui, muito importante, para a vida dos nossos filhos, que são as decisões deles. Primeira escolha que eles têm que aprender a ter na vida é a fé. Deus em primeiro lugar. A segunda escolha muito importante que eles precisam aprender é a formação, buscar formação. Há um texto de Provérbios, você pode ler depois, capítulo 24, versículo 27, que diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Infelizmente, nesse mundo que nós estamos vivendo, muitos jovens estão caindo nesse erro, nesse pecado, e estão tendo filho antes do tempo. Estão constituindo família antes de poder constituir família. E daí vira um caos, vira um problema. Aquilo que Deus pensou a respeito de família, fica tudo atravessado. E a terceira escolha que eu coloquei aqui, que é bem importante, é sobre o casamento. Os nossos filhos precisam aprender a escolha da fé, Deus é o primeiro, a ter uma formação, a importância da formação, e a respeito de casamento, princípio de aliança. Eles precisam compreender isso. Tanto hábitos quanto escolhas, nós devemos estabelecer dentro das nossas casas. A nossa casa é um centro de treinamento. Você está treinando o seu filho para ir para fora. E esse centro de treinamento precisa acontecer com você pai, com você mãe, com os irmãos mais velhos, todos juntos em unidade, em aliança,
para que esse treinamento aconteça a contento. E eu posso dizer para você, mesmo esse centro de treinamento estando tudo em ordem, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Mesmo estando tudo certinho, tudo em ordem, né? Tudo acontecendo 100%. Queridos, nós dependemos de Deus. Por que nós dependemos de Deus? Porque o oleiro, quando ele mexe no barro, a Bíblia diz que nós somos vaso. Vaso é feito de barro, nós somos barro. A Bíblia também diz que nós somos barro. O oleiro, quando ele mexe no barro, se o barro não estiver disposto a ser mexido, não vai sair o vaso. Se o barro não estiver com a umidade certa, não estiver com argiloso de forma correta, se tiver muita água, muita areia, esse barro vai sair danificado, vai sair ruim. E por que ele vai sair ruim? Tem a ver com o oleiro? Não, tem a ver com o barro. Então o oleiro só vai produzir um vaso de qualidade, se o barro for de qualidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitos pais fazem tudo o seu trabalho certinho no Senhor, mas o barro, os filhos de Noé eram o barro. O barro aceitou receber as mãos do oleiro? Sim ou não? Aceitou. Os filhos de Eli eram o barro. Os filhos de Eli aceitaram ser formados num vaso? Sim ou não? Não. Por isso que não deu certo. Mas eu tenho certeza que Eli, como sacerdote, como chefe da sua casa, da sua família, ele tentou ao máximo. Ele tentou fazer a parte dele. Mas o barro tem que querer ser moldado. O barro tem que querer, tem que aceitar o toque das mãos do oleiro. E eu quero declarar aqui nessa manhã que os nossos filhos são barro e eles vão receber o toque em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso centro de treinamento vai acontecer, nós vamos ligar todas as chaves necessárias para que eles cresçam, avancem, conquistem o propósito de Deus para a vida deles. O propósito de Deus é mais do que os sonhos. Sonho é algo pessoal. Sonho é a minha vontade, mas propósito é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Jesus veio na terra para cumprir os sonhos ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Vontade de Deus é mais do que os nossos sonhos. Deus pode nos alegrar. Deus pode alegrar os seus filhos. Nós somos filhos, nos dando os sonhos, conquistando os sonhos. Claro que sim. Mas mais do que a conquista de sonhos, é conquistar a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero encerrar essa meditação, essa mensagem. O ponto 1 que eu falei com você, como que acontece essa prática? O ponto 2, a educação é função dos pais, não podemos delegar isso para fora. Hábitos e escolhas para a vida nós formamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É interessante que o mesmo sacerdote Eli, que não conseguiu produzir um efeito benéfico dentro da sua casa, com palavras, profetizando, falando, esse mesmo sacerdote liberou a bênção para Ana, que foi a mãe de Samuel. Porque Ana estava com o coração aberto. Porque Ana foi naquele momento ali barro. Ela aceitou. Ela ouviu a instrução do sacerdote. É interessante que Ana agiu naquela situação ali por princípios. Ana estava bem estabelecida na casa dela, hábitos, escolhas, e o alicerce era princípios. Porque se ela respondesse
de forma errada, ela não receberia a bênção que estava na boca do profeta. Ana ali, naquela situação, ela foi como se fosse aqui, essa garrafinha, ela foi água. Eu chacoalho essa água aqui e não acontece nada porque é água. Mas se eu tivesse aqui uma garrafinha de Coca-Cola e chacoalhasse, o que ia acontecer? Ia explodir. Se eu fosse abrir a garrafinha aqui, a Coca, porque ela é reação, ela é reativa. Ana não foi reativa. Ana ouviu aquele insulto, porque foi um insulto. Ele falou que ela estava bêbada, mas ela não estava bêbada, ela estava orando, ela estava falando com Deus. Mas Ana, ela recebe aquilo e diz: não, meu Senhor, a tua serva não está bêbada. Ela está aqui colocando diante de Deus um pedido. Ele fica constrangido com aquela situação e ele diz: aquilo que você está pedindo, eu declaro que você vai receber. E no ano seguinte ela traz uma criança no colo. A bênção foi liberada através de uma pessoa que naquele primeiro momento ali foi um insulto, mas ela se deixou ser barro, ela se deixou ser trabalhada, ela abriu o coração e ela recebeu a bênção da boca do sacerdote. Então, a educação, ela passa pelo ouvir, ela passa pela leitura, ela passa pela memorização, ela passa pelo estudo, pela memorização, ela passa pela meditação. E daí nós praticamos. A prática é longo para chegar na prática, mas é a prática que vai fazer diferença na minha e na sua vida. É a prática dos nossos filhos lá fora, quando forem exigidos, quando tiver uma situação de pressão, quando tiver alguém chacoalhando, é naquela hora ali que eles vão mostrar se eles são Coca-Cola ou se eles são água. E se eles forem Coca-Cola, infelizmente, podem perder muitas coisas. Então, queridos, eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus nos deu uma herança preciosa nas nossas mãos. Se, os meus filhos já cresceram, então Deus pode te dar alunos. Não quero, não sou professor, mas Deus pode te dar então discípulos. Nós estamos nessa terra para abençoar pessoas de alguma forma. Seja os nossos filhos, seja os nossos alunos, seja os nossos discípulos. Você é um atalaia, você é a voz de Deus aonde você está, para abençoar pessoas, através do ensino que Deus já depositou na sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. A Bíblia diz em Josué, capítulo 24, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Imagine a alegria de Noé de ver os seus filhos, e não só os seus filhos, mas as esposas dos filhos dele entrando na arca e sabendo que eles ouviram, eles abriram os seus ouvidos, eles foram barro e se deixaram ser moldados. Imagine a alegria desse pai, desse mentor, desse discipulador, de ver os filhos dele ali, junto com ele na arca. Porque ele sabia, se tinha alguém que tinha convicção, era Noé, que aquele lugar ali era um lugar de salvação. A tua casa é um lugar de salvação. A igreja é um lugar de salvação. Declare palavras de salvação dia após dia na vida dos teus filhos. E você vai ver o milagre acontecer. Amém? Levanta tuas mãos, eu quero orar por você. Pai, obrigado porque nós temos aqui pais e mães